Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver o tema Sociedade e as suas contradições. Mas como assim? É o que a gente vai ver hoje. Vem comigo. Bem, alunos, o tema da nossa aula de hoje vai ser a questão da sociedade e as suas contradições. Mas em que sentido? A gente vai ver aqui alguns aspectos com relação a direitos, aos deveres e também observar se os direitos que nós temos no papel se cumprem na vida real ou se está havendo alguma contradição, tá bom? Mas espera aí, eu falei aqui várias vezes a palavra contradição, mas o que será que é isso? Vamos ao slide, primeiro slide. Temos aí. Seria falta de acordo com opiniões, ideias ou sentimentos contrários aos de outrem. Ato de contradizer, de dizer ou fazer exatamente o oposto do que disse. Aí tu pode pensar, mas professor, eu não entendi nada. Você pode explicar? Com certeza. Vou dar exemplos, de maneira mais fácil. Você pode, por exemplo, afirmar assim, eu sou uma pessoa muito paciente, tenho muita paciência. As pessoas observam que no primeiro instante em que você sofre pressão, você se irrita. Você está entrando em contradição. Então, também tem outro caso assim, segundo a lei, todos têm direito à saúde pública de qualidade, mas em alguns ambientes não se observa isso. Aí você, peraí, então a lei não está sendo cumprida, então estamos entrando numa contradição. Deu para entender? Então, nós vamos observar agora que a questão de nós vivermos em sociedade implica nós sermos cidadãos. Nós temos que exercer a cidadania. Mais uma palavra, mas professor, mais uma palavra complicada. Calma que eu vou explicar. Próximo slide. Cidadania é tudo aquilo que faz de uma pessoa um cidadão ou integrante pleno de um Estado, isto é, seus direitos e deveres. Cidadania é o conjunto dos direitos e deveres civis e políticos de um indivíduo na sociedade. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, quanto texto complicado. Calma que eu estou aqui para esmiuçá-los. Quando você tem direitos e deveres dentro de uma sociedade, você está exercendo um papel de cidadão. Mas é só isso? Não, mas é um termo principal, é um termo básico que nós precisamos entender, né, para o básico do convívio em sociedade. Tá, ok? Isso implica em algumas coisas que nós temos que explicar agora. Tem dois termos que às vezes confundem bastante a gente, que é igualdade e equidade. Você saberia, assim, agora, rapidamente, pensar qual é a diferença entre eles? Eu vou ajudar. Pense na seguinte situação. Você está em uma sala de aula repleta de alunos. Alguns são muito bons em áreas exatas, né, eles arrasam nos cálculos de matemática, porém são muito fracos na área de humanas, em produzir um texto. Outros são muito bons em produzir um texto na aula de história, de português, porém são muito fraquinhos em matemática, em física. E tem outros que não são bons nem nessa área de humanas, nem na de exatas, porém, que eles são artistas, são pintores, sabem desenhar muito bem, outros são atletas. Aí fica a seguinte questão. Se eu for trabalhar uma avaliação com essa turma, se eu usar o princípio da igualdade, eu vou usar a mesma avaliação. É igual para todos. Porém, às vezes, esse tipo de avaliação não vai refletir todo o potencial que essa turma pode exercer. Então, eu posso usar também o princípio da equidade. Eu pego o que cada grupo
de alunos tem de mais, assim, de potencial, e eu faço uma avaliação que, sem perder as outras matérias, mas que foque um pouco mais nos conteúdos em que ele é mais forte, sem perder os outros conteúdos que ele tem mais dificuldade. Então, eu estou usando a equidade, eu estou adaptando os conteúdos, os conhecimentos dentro dos limites de cada um. Dá mais trabalho, é mais complicado, porém, você vai ter um resultado mais abrangente naquilo que você procura. Então, a gente vê bastante isso na questão da igualdade e equidade, ok? Para nós fixarmos bem esses dois elementos que eu expliquei agora, eu dei aqui um pequeno exemplo, vamos ver o seu conceito, ok? Próximo slide. Enquanto a igualdade busca tratar todos da mesma forma, independentemente da sua necessidade, a equidade trata as pessoas de forma diferente, levando em consideração o que elas precisam. Então, você tem que adaptar, né? Você adapta as situações, né, dentro de cada ambiente. Mais um exemplo. Diz a lei, todos têm direito de ir e vir, isso é igual, porém, algumas pessoas têm algumas deficiências, por exemplo, cadeirante, que ele tem dificuldade de ir e vir. Como que eu vou tratar disso? É aí que vai entrar a questão da equidade. Então, que eu vejo grupos específicos com situações específicas e dificuldades específicas, e eu trabalho a questão urbana, por exemplo, tendo acesso a rampas, né? As pessoas também com deficiência visual, a gente coloca aquela questão dos tapetes com aquele relevo específico, então você está adaptando o ambiente, né, tendo uma maior equidade. Deu mais ou menos para entender, né? É você pegar as diferenças e tratar elas segundo a necessidade de cada grupo, ok? Continuando, vamos lá. É importante nós falarmos também da questão que eu falei aqui da igualdade, né? Equidade, por quê? Nós temos um povo muito heterogêneo, né? A gente vê isso na sala de aula. Temos alunos de diversas etnias, costumes, religiões também. Então, a gente tem que saber tratar essas questões, né, também dentro do ambiente escolar e com nossos colegas também de sala. Falando sobre essa questão da intolerância religiosa que eu comentei agora, vou trazer aqui dois exemplos de intolerância religiosa no Brasil e no mundo, tá ok? É o próximo slide. Temos aí a questão da intolerância religiosa, da questão da perseguição de cristãos na Eritreia, né, que é ali na África Oriental, e também a questão que teve bastante repercussão há alguns anos, a questão da invasão dos terreiros de Umbanda no Brasil, tá ok? Continuando. Olha quantos assuntos eu estou tratando aqui. Que eu falei sobre a questão de costumes, socialização, cidadania, e também tem outra questão também que a gente vai quebrando com o tempo, é a questão dos estereótipos. Aí, professor, mais uma palavra complicada. Hoje vocês estão aprendendo muitas palavras, talvez que para muitos são palavras novas. O que é estereótipo? É um padrão que a gente costuma colocar em alguém. Por exemplo, a gente chega ali na sala de aula, tem aquela pessoa, né, com aquele óculos fundo de garrafa com toda aquela roupinha social. Esse é o nerd. Esse é o inteligente. Esse é o rebelde. A gente cria rótulos, né? E aí, cabe a gente quebrar esses rótulos. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Você tem percebido que em diversos ambientes de trabalho,
algumas ocupações que eram quase que exclusivo das mulheres, alguns homens estão ocupando, e também o inverso, áreas em que nós temos muito homens, né, basicamente homem, e as mulheres estão ocupando. Vou dar aqui 2 exemplos, né, no próximo slide. Vamos lá? Temos aí, quebrando os estereótipos. Temos ali professores homens na educação infantil, que vem aumentando, né, a cada ano. A gente pode observar a presença cada vez maior de homens na educação infantil, que era uma área assim, que a maioria assim, extrema eram de mulheres. E também a presença de mulheres no serviço braçal da construção civil também. Então a gente pode perceber a mescla, né, das ocupações de homens e mulheres em diversos ambientes de trabalho que eram quase que exclusivos de um gênero, tá ok? Que uma questão que nós temos que entender na vivência em sociedade é a questão dos direitos e deveres, que basicamente nós temos isso na forma de leis, né? Eu vou pegar aqui o artigo 5º da nossa Constituição, que é um artigo base, para nós entendermos a base dos nossos direitos, tá ok? É o próximo slide. Temos aí, artigo 5, né, que fala que são todos iguais perante a lei, né, que todos temos direito à vida, à liberdade, à segurança e, né, e afins. Porém, conforme a sociedade foi avançando, novas demandas, né, foram surgindo na questão dos direitos, né? É a nova geração de direitos. Vamos ver alguns, tá? Rapidamente, para a gente ter mais ou menos uma ideia. Próximo slide. Temos aí a questão do Estatuto do Idoso, tá ok? Que trata da questão dos idosos, né? Que é uma idade que são pessoas que têm que ter alguns cuidados, né, específicos, né, para eles. O próximo, temos aí também o famoso Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA, né, que cuida da questão de outra faixa etária, que também é a faixa etária, assim, é um público que é vulnerável, né, são as crianças e os adolescentes, que têm que ter também toda uma questão de cuidado com relação a educação, saúde, esporte, ao lazer também. Mais um, próximo slide, também temos a questão das pessoas, né, com algum tipo de deficiência. Temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência também. Ela assegura, né, e promove a todas as pessoas com deficiência condições de igualdade, né, exercício dos direitos, né, e das liberdades fundamentais. Estamos aí no artigo 84 da Lei 13.146 de 2015, para quem quiser pesquisar. Então, pessoal, nós vimos muitas coisas nessa aula. Vemos a questão dos direitos, como eles são importantes e como eles foram se adaptando aos novos tempos. Porém, a aula não acabou ainda. Como sempre, temos que fechar com o nosso desafio. Vamos lá? Uma das medidas mais conhecidas das ações afirmativas, sobretudo no Brasil, são as cotas, né? Os tipos de cotas mais conhecidas são a primeira opção, cota racial e cota regional. Opção B, cota social e cota pedagógica. Ou opção C, cota racial e social. Vamos lá? Tempo. E aí, conseguiram acertar? Vamos lá? Vamos ver a resposta. É a letra C, cota racial e cota social, ok? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula, tá? Muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, né? Nos veremos nas próximas aulas. Estudem, pesquisem, conversem com seus professores e nos veremos na próxima. Até! Tchau, tchau!